Olá, sou Diogo Sena Couto, do segundo período de Ciências Biológicas da UF. Meu trabalho a ser apresentado é sobre Pteridófitas, do filo Tracheophyta, são as samambaias. Então, o que são Pteridófitas? Pteridófitas são um grupo de plantas que se adaptaram ao estilo de vida terrestre, sem produzir semente. Então, as plantas, como todos os seres vivos, possuem ancestrais aquáticos, e a história da evolução das plantas está ligada à ocupação ao meio terrestre. Essa parte eu vou estar explicando melhor no final. Algumas características. São os primeiros grupos vasculares que apresentam vasos para conduzir os nutrientes até as folhas, xilema e floema. A maioria é herbácea e dois gêneros são arbóreos. Possuem sistemas radiculares, raízes, e caulinar, com o caule em sua maior parte subterrâneo. Esporófito bem desenvolvido, ou seja, elas vão produzir esporos e não formam sementes. Muitas espécies são epífitas, aquelas que vivem sobre outra planta. Então, quanto à identificação desse grupo, na primeira foto de baixo nós podemos ver uma pteridófita do tipo epífita, que está sobre outra planta. Nas outras duas no meio, podemos ver as suas folhas com vários recortes, e aquelas que possuem muitos recortes fica muito fácil identificar que é uma pteridófita, pois isso é uma característica desse grupo. E a última, nós podemos ver uma arbórea. Elas não possuem um tronco verdadeiro, mas são facilmente encontradas em matas e apresentam um sistema caulinar fibroso. Então, agora eu vou falar sobre heterosporia e homosporia e um pouco de reprodução desse grupo de plantas. Então, quanto à reprodução sexuada desse grupo de plantas, em sua maior parte é do tipo homosporia e algumas aquáticas heterosporia, ou seja, a planta produz esporos masculino e feminino, o que é bem raro nesse grupo. E surgiu como uma forma de reprodução para prevenir a seca, uma proteção para prevenir a seca, principalmente dessas plantas aquáticas. Então, na homosporia, que é a maior parte dos casos que acometem o grupo de pteridófitas, nós podemos perceber os soros que contêm, então, a parte reprodutiva sexuada dessas plantas. Esses soros contêm esporângios, que são esses esporos reprodutivos. Geralmente são encontrados então na parte posterior das pteridófitas, né? Então a gente olha a parte de baixo da planta, se ela tiver no período reprodutivo dela, ela vai conter, então, como se fossem essas bolinhas que são soros. Então, para a evolução, eu vou voltar a falar sobre a heterosporia, que foi extremamente importante para o surgimento de outros grupos de plantas. Então, para a evolução, a heterosporia garante a proteção do gametófito, protegido pela parede do esporófito internamente, chamado de endosporia. Então, a endosporia é este megagametófito, que é a parte feminina dessa planta, ela fica protegida dentro dos esporos. Então, essa proteção é como se fosse uma pseudo-semente. Isso garantiu a este grupo aquático uma proteção contra a seca. Porque aí seca, a parte feminina da planta está protegida, a hora que volta às condições normais da planta, ela volta a se reproduzir sexualmente ela volta à vida. Então, para a evolução, nos próximos grupos que a gente vai ver, como as anjo e as gimnospermas, isso é extremamente importante, que é como se fosse o surgimento das primeiras sementes. Então, este evento evolutivo para a formação de sementes e plantas mais complexas, como as angiospermas. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, gostado do meu trabalho. Muito obrigado, foi essa a apresentação.